Vamos iniciar o nosso trabalho. Então, boa noite para todos. Boa noite àqueles irmãos e irmãs que estão nos assistindo em casa nesse momento. Como sempre, realizamos aqui uma vez por mês, no nosso grupo de estudos, o nosso culto do Evangelho, em que realizamos aqui não só para estudar o Evangelho, que é fundamental para nós, mas também para passar um modelo ou um incentivo para que as pessoas possam realizar o culto do Evangelho no lar, algo que também é muito importante para a família, para a vizinhança, de todas as informações que o Espiritismo nos dá a respeito do que um culto do Evangelho no lar representa para uma família, para uma casa, para uma vizinhança. Então esse é o nosso objetivo. Vou pedir para o Eli aqui, antes da gente fazer a nossa prece, como é de hábito, abrir uma página para eu ler e depois nós fazemos a prece. Então hoje do livro Fonte Viva do Emmanuel, capítulo 107, que tem o título Renovemo-nos dia a dia. Transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. Mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravo de responsabilidade. Renovemo-nos por dentro. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Aceitar os problemas do mundo e superá-los, à força de nosso trabalho e de nossa serenidade, é a fórmula justa de aquisição do discernimento. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Facilidades materiais costumam estagnar-nos a mente, quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Renovemos nossa alma dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Apliquemo-nos à construção da vida equilibrada, onde estivermos, mas não nos esqueçamos de que somente pela execução de nossos deveres na concretização do bem alcançaremos a compreensão da vida e com ela o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus nesse momento, fechando os nossos olhos, convidando a todos nesse momento, que nesse momento de contato com Deus, com toda a espiritualidade superior, busquemos essa sintonia com Ele, com eles, para que possamos receber tudo aquilo que ainda carecemos, tudo aquilo que ainda precisamos, com relação aos recursos, à compreensão, ao fortalecimento, para que possamos viver de uma maneira mais equilibrada, mais condizente com o Evangelho. Sabemos da ambiência espiritual gerada nesse momento, no ambiente que estamos, seja aqui, seja na nossa casa, no hospital, onde estivermos nesse momento, o mundo espiritual superior se acerca de nós, se aproxima e nos trará tudo aquilo que precisamos, desde o entendimento, da compreensão até as forças espirituais. O comandante maior desse trabalho, desse planeta, que é o nosso Mestre Jesus, que possa nos abençoar e permitir nesse momento, assim como a permissão do nosso Pai Criador,
para que possamos iniciar esse momento de estudo, de reflexão e de contato com a espiritualidade superior. Para isso, damos juntos, graças a Deus. Então, depois da prece, continuando aqui a nossa dinâmica, pedir para o Eli ou abrir, ou escolher alguém para abrir, para que depois a gente possa ler a passagem do Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Foi o aberto por acaso na noite de hoje. No item 20, a felicidade não é deste mundo. Não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova, melhor do que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunindo essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Diante de tal fato, é inconcebível as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição das que parecem favorecidas da fortuna. Neste mundo, por mais que passa, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimento e de decepções, donde facilmente se chega à conclusão de que a terra é lugar de provas e de expiações. Assim, pois, o que pregam que ela é a única morada do homem é que somente nela e numa sua existência é que ele cumpre alcançar o mais alto grau de felicidade que a sua natureza comporta. Iludem-se e enganam os que os escutam, visto que demonstrado está, por experiência arquissecular, que só excepcionalmente este globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. O em que consiste a felicidade na terra é a coisa tão efêmera para aquele que não tenha a guiá-lo a ponderação que, por um ano, um mês, uma semana de satisfação, de amargura e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo dos venturosos da terra, dos que são invejados pela multidão. Conseguintemente, se a morada terrena, são peculiares as provas e a expiação, forçoso é se admita que algures moradores a mais favorecidas onde os espíritos, conquanto aprisionando ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Tal a razão porque Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Todavia, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não. Certamente, dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros e, dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Essa é a tarefa imensa cuja execução cabe à nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus queridos filhos,
que uma santa emulação vos anime e que cada um de vós se despoje do homem velho. Deveis todos consagrar-vos à propagação do espiritismo que já deu começo à vossa própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. Mãos, portanto, à obra, meus muitos queridos filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar as gerações por vindouras um mundo onde já não seja vã a palavra felicidade. Esse do médio François Nicolas Madeleine Cardeal, Paris, 1863. E então, Caio? É bastante elucidativo, bastante reflexivo para nós, né? Um tema assim, ser trazido um entendimento, relembrando e esclarecendo. E o Espiritismo aqui chama a atenção, né? Que ele tem essa capacidade, esse poder de esclarecer a gente, de onde a gente está vindo, aonde a gente está, que se trata aqui, né? Um pouco dessa leitura. E também para onde a gente está indo, que também é tratado aqui. Mas para a gente se entender, e depois que a gente entender e compreender, ou ao mesmo tempo, até antes, né? Varia de cada um para cada um. Se sentir parte de um contexto de evolução, de um contexto do progresso. Nada que existe no universo, nada que existe no nosso planeta está estanque, não está submetido exatamente à mesma lei. Tudo que existe, tudo que é criação divina, né? E a gente só exclui da criação. Só não é criação o próprio Criador, que é Deus, o resto tudo é criação, criatura e criação. Está todo mundo submetido a exatamente a mesma lei, que é a lei do progresso, a lei de evolução. E isso é cumprido, né, em etapas, em ciclos, né? E cada um vai conquistando, como o Espiritismo esclarece muito bem, uma posição nessa corrida evolutiva aí. E a leitura vem nos esclarecer que nesse mundo que a gente está, essa leitura aqui é de 1862 mais ou menos. Em 2016 mudou alguma coisa, mas não mudou tudo, né? A felicidade plena continua a não ser desse mundo, desse planeta. Mas o que dá a entender é que um dia vai ser. Porque foram os próprios espíritos no Evangelho que colocaram aquela divisão dos mundos, né? O mundo primitivos é a primeira classe. Isso é uma definição didática para a gente entender. Mundo primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos felizes ou ditosos e mundos perfeitos. Então toda a criação, todos os planetas, todos os seres, todas as humanidades estão nessa progressão, nesse caminho. Nós estamos agora numa transição, né, saindo de um mundo de provas e expiações muito lentamente, passando por um mundo de regeneração, que na verdade é uma preparação para a gente chegar nos mundos felizes ou ditosos. Então, a gente não tem a menor ideia ainda do que seja, por exemplo, ser plenamente feliz. Nós temos pequenos momentos de felicidade, temos alegrias, temos dores. Muitas vezes a gente sabe o que é alegria porque a gente compara a dor, né? Então a gente não tem esse entendimento e essa sensação do que é ser plenamente feliz. Mas o Espiritismo e o Evangelho está lembrando aqui que um dia a gente vai saber. Todos os aflitos serão consolados, todos eles, porque isso é da lei. Tá? Mas a gente precisa partir desse... Não é numa questão de pessimismo nem de masoquismo. Mas realmente a felicidade não é desse mundo ainda. A gente não pode ser plenamente feliz quando tem alguém do nosso lado sofrendo. O próprio Cristo, quando esteve aqui, né, passou pelas suas aflições. Né? Provavelmente não, ele já havia conquistado esse reino dos céus dentro dele mesmo.
Mas o fato dele estar aqui, ter estado entre nós, ele passou pelas suas aflições, passou pelas suas amarguras. Então, significa que todo mundo que está aqui nesse momento está submetido a isso. Né? A ser provado, a ser testado, a passar pelos resgates, pelas expiações. Claro, a ter momentos bons ainda. Mas o mais importante é saber que o que a gente vive aqui, por pior que possa ser, não é definitivo. E a gente vai conquistar essa felicidade daqui a algum tempo. Eu queria completar as palavras do Caio e abrir para quem quiser se colocar também, ficar à vontade de se colocar. É que foi muito interessante o texto, renovemos o dia a dia e a felicidade não é desse mundo. Se a gente fizer uma conjunção aí da conceituação, renovemos-nos por dentro, renovemos na possibilidade de ver diferente, de ver melhor, de ver por outro ângulo. Renovemos à medida que a gente reflita, e a gente estava falando isso antes do Evangelho, na medida que a gente reflita, ou seja, é aquilo que o Caio pediu no início, que a gente se concentre no Evangelho, para que o resultado, o produto final do Evangelho, seja efetivamente melhor para todos. Para quem está em casa, nos assistindo. E nesse momento eu peço, quem quiser participar, fique à vontade, pode vir para cá, pode vir conversar com a gente. Não só o Evangelho, porque todas as segundas-feiras o nosso estudo tem essa seguinte composição. Na segunda-feira, na primeira segunda-feira do mês, a gente tem um debate entre nós mesmos para a gente discutir a nossa própria problemática. É como se fosse uma catarse entre nós. E a espiritualidade tão fantástica nos ajuda e nos enriquece para isso. Na segunda segunda-feira do mês, a gente tem o Evangelho. O Evangelho no lar. A gente aqui tem o objetivo de fazer um modelo para que esse Evangelho possa ser feito nas suas casas, meus irmãos. Na terceira segunda-feira do mês, a gente estuda efetivamente o livro da Êmance, Reforma Íntima Sem Mistério, e aí, sem martírio. E a gente estava vendo como é ligado tudo, como é intrínseco tudo, como está tudo conectado em si. E na última segunda-feira do mês, a gente estuda um dos temas da palestra, a gente discute a essência daquele tema. Ou seja, é muito rico esses encontros, é muito bom para cada um de nós, para aquele que quer aprender a doutrina, para aquele que quer se aperfeiçoar, para aquele que possa trazer informações, não é, Marcelo? Possa trazer mais informações para a gente, para enriquecer o nosso estudo. Eu acho muito legal a participação de todos. E o Geide é uma casa de todos, e a casa está aberta para quem queira participar. Venham que a gente vai estar sempre, todos nós aqui, estaremos sempre de braços abertos esperando. E leiam, e procurem ver dentro, lá no grupo, as gravações para que possa efetivamente enriquecer. E voltando para aqui, a gente leu o primeiro texto, renovemos no dia a dia. E no segundo texto veio a felicidade não é deste mundo. E eu vou ser muito sucinto aqui, até para dar oportunidade para as pessoas falarem. Aqui no Renovemos no Dia a Dia, é um aconselhamento de como fazer melhor para que a gente avance na nossa própria renovação. O que é a nossa renovação, se não a nossa própria reforma íntima? O que é a nossa renovação, se não deixando a cada dia que passa o homem velho para trás e a gente buscando um homem novo que está dentro de nós? E aí vem o texto e nos diz, a felicidade não é deste mundo. Ora, se não é deste mundo, porque ainda existem muitos homens velhos praticando aquilo que não deveria praticar nesse mundo. Nós, todos nós, somos construtores de um mundo melhor. Todos nós somos responsáveis por um planeta melhor, cuidando de nós mesmos, cuidando de nossas famílias, cuidando da sociedade que nós pertencemos, excepcionalmente fazendo o que Jesus sempre fez, exemplificou. Jesus ensinou através dos exemplos e precisamos muito aprender, precisamos muito nos reformar para a partir daí a gente efetivamente exemplificar. Então, nos renovar é isso, é aprender, é modificar, é transformar. E aí, a partir dessa transformação, construir um mundo melhor. Não se preocupem, como o Caio falou, nos diversos tipos de mundos aqui, se o nosso processo evolutivo for tão avançado e tão à frente, Deus, em sua bondade e sua misericórdia, se nos fará com que a gente transite para outros planetas que sejam compatíveis à nossa evolução. Isso é um processo. A reforma íntima é um processo, a evolução é um processo. Nós estamos vivendo os processos. E esses processos precisam crescer e precisam evoluir. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Fique à vontade. Caio? Já que ninguém quer colocar,
Eu queria continuar. Quer? Ótimo. Boa noite a todos. Então, só corroborando o que o irmãozinho falou, essa busca da felicidade, às vezes a gente tem um ideal de felicidade muito sedimentado em coisas materiais, né? E que se busca cada vez mais a simplicidade, né? E que prima a nossa casa, a própria doutrina, na caridade, no amor ao próximo e simples, por coisas simples. Deixar um pouco a parte material de lado, quer dizer, um pouco não muito da parte material de lado e viver mais simplesmente. Quebrando um pouco o clima da incerteza do futuro a respeito da felicidade, já que não é desse mundo, o que nós faríamos, né, até encontrarmos o outro mundo? O que nós faríamos, né? Aí vem a poesia popular, através de médiuns magníficos, os músicos, os artistas, em especial Tim Maia, no seu poema Azul da Cor do Mar, né? Que ele diz que um nasce para sofrer enquanto o outro ri, mas quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos, vir a achar uma razão para viver. E, mesmo que seja um sonho que ele tenha, que seja o sonho azul, azul da cor do mar. Tem letra no meio, naturalmente, a gente não vai ficar aqui recitando todo, mas o poema de Tim Maia, ele nos remete à reação que nós deveremos ter em relação àquilo que está sendo imposto pela condição desse planeta, que é um planeta de terceira categoria de provas e expiações. Se refere à lei da entropia, que leva tudo e todos ao desmoronamento, ao desmembramento, leva tudo e todos, puxa para trás. Nós temos que fazer aquela força inversa. Mesmo quem sofre tem que procurar, pelo menos vir achar uma razão para viver. Que seja ter um sonho, que seja ter alguma coisa que lhe remeta a uma felicidade. Que esse sonho seja azul, azul da cor do mar. Então, vamos enxergar, observar o que o Evangelho nos diz e vamos achar aquela felicidade que não é a felicidade desse mundo. Vamos achar aquela felicidade intangível. Se nós não temos recursos, não temos o veículo, não temos o local onde nós moramos não nos atende, entre aspas, vamos tentar achar ali, naquele local, a nossa felicidade. Basta que nós abramos nossos corações, as nossas mentes, para essa felicidade que Deus nos dá. Aí eu encerro com a frase: olhai os lírios dos campos, que não pedem, quem sabe, não tecem, mas vestem roupagens de amor, etc, etc, etc. E os pássaros, né, que se alimentam todos os dias e cantam para nós. Se você tiver uma hora, um momento meio triste assim, faça só isso, acorde um pouquinho mais cedo e ouça o canto dos pássaros, que estão livres e nos proporcionando essa felicidade da vida. Muito obrigado pela oportunidade. Só quero complementar o que você falou. Quando a gente analisa a física quântica, a gente vê que a gente vai falar de entropia na física quântica. E essa entropia, ela é responsável para gerar o caos do universo e o caos, nosso caos interior, né? Eu acho que o espiritismo, todo esse estudo
está voltado justamente para a gente estagnar esse caos. Porque ele está dentro da gente. A entropia também está dentro da gente. A entropia acaba tudo degenerando. A gente vai encontrar entropia, tem estudos de administração empresarial. Então, a gente sabe que a entropia ela existe, ela vai gerar esse caos dentro da gente. Como a gente vai resolver esse problema? Eu estou buscando aqui no Espiritismo e tenho encontrado essas respostas. Então, eu acho, se eu encontrei, obviamente outros vão encontrar, ainda que seja através de poesia. Esse lirismo aí foi maravilhoso. Quebrou um clima que é bastante pesado quando a gente fala em caos, né? Caos é tudo que gera dificuldade, em todos os sentidos. Então, quebrou realmente o teu clima. Gostei muito, viu? Muito. Obrigado. Definindo um pouco o nosso irmão falou, a felicidade está no cantar de um passarinho, no lar feito com carinho, na beleza e no perfume da flor. Hoje estamos muito poéticos. Eu vou lembrar também um trechinho de uma canção do Beto Guedes, né, que eu acho maravilhoso, quando ele diz assim: a lição já sabemos de cor, só nos resta aprender. Essa lição, né, essa lição a gente já sabe de cor. O que eu queria colocar aqui, que eu acho muito sensacional, como ele falou, é sempre algum tipo de ligação, né, entre a mensagem de abertura, entre o estudo do Evangelho. Aí eu pensando aqui, né, por que será que a felicidade ainda não é deste mundo? Por que nem todos, né, vivem segundo essa poesia, buscam, né, o bom, o belo? E aí a resposta, e isso ainda não é mesmo, a felicidade não é completamente desse mundo, está aqui para mim está aqui nessa mensagem de abertura. Quando é que a gente vai ser plenamente feliz? Simples, ele colocou aqui: transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente fica imaginando que os mundos felizes, os mundos perfeitos, são exatamente os mundos onde as criaturas cumprem com os seus deveres, com as suas ações, com o seu modo de ser, de viver, exatamente qual é a vontade de Deus. Exatamente. Isso é a melhor tradução do que é um mundo perfeito, do que é um mundo feliz. Nada mais do que isso. Então a página fala aqui para a gente se renovar, para a gente avançar no conhecimento, para a gente entender os problemas do mundo, para superar. Diz que as facilidades, que a dor e sacrifício são ainda processos de sublimação desses mundos, desse mundo que a gente está, que as facilidades materiais costumam parar a gente não anda muito, normalmente, né? Mas que a gente precisa, aplicando tudo isso, né, não se esquecer que a gente só vai alcançar o bem, só vai alcançar essa felicidade exatamente no cumprimento perfeito da vontade de Deus, a nosso respeito. Porque a gente não pode fazer isso e jogar isso para o outro. Qual é a vontade de Deus para a minha vida, para o que eu devo fazer, para o que eu devo buscar, né? E o Beto Guedes diz, essa lição a gente já sabe de cor. Só resta a gente aprender e viver ela. Então, eu acho que resume bem, né? Essas páginas aqui são complementares quando dizem que a gente vai se renovando pouco a pouco e vai, né, no dia a dia, alcançando isso muito devagarinho, mas a gente vai se sentindo um pouquinho feliz, um pouquinho alegre, um pouquinho realizado na realidade, mesmo diante da dor, quando a gente vai entendendo que ali é a vontade de Deus se cumprindo. Seja como for, é ela. Então, por mais que para mim seja um mal, para Deus é a vontade de Deus que está se cumprindo. Tá? Para encerrar, pelo andar da hora, né? Eu queria também deixar o meu trecho de poema. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Só o amor
vai fazer ressuscitar um novo tempo para nós. Só o amor vai fazer a gente encontrar Deus. Só o amor vai nos transformar intimamente. Só o amor vai construir um novo tempo para cada um de nós e para todos. Só o amor. Então, diante disso, a gente vai então fazer a nossa prece final, né, Caio? Então, as leituras e a espiritualidade diz pra gente, o estudo do Evangelho é um estudo espiritual. Você não estuda só com a mente, só com o seu intelecto. É um estudo espiritual, que os espíritos encarnados e desencarnados, né, estão em comunhão, se realizando, estudando. Então é algo assim sublime, por isso que vem às vezes, né, dessa maneira. Vamos então fechar os nossos olhos, cada um de nós no nosso tempo inspirando e expirando. Essa inspiração é muito legal, a inspiração porque é a troca, né, a renovação das nossas energias, a redistribuição ou a distribuição das energias do nosso organismo físico e espiritual. Inspirando, expirando, cada um em seu tempo. Senhor Jesus, te agradecemos pela oportunidade divina do Evangelho e te imploramos, Senhor, que possamos amar, que possamos servir, que possamos perdoar, que possamos a cada instante sermos homens novos, que possamos a cada instante, sendo homens novos, processar o amor em si, modificar, ajudar na construção de um planeta melhor para todos, onde só o amor prevaleça, onde só o amor construa e edifique a cada dia, a cada instante um homem novo e o nosso próprio planeta. Ó Demétrios querido, ó Tiago amado e querido, os mentores desse trabalho, dessa casa, nos ilumina, nos fortalece a todos que nos assistem, a cada casa, a cada lar, de todos os lugares e todos os recônditos, que eles possam receber o amor em sua plenitude para viver melhor. Ó meu Deus, tenha misericórdia de nós, ilumina as nossas estradas, ilumina as nossas ações e reações, ilumina as nossas caminhadas, para que possamos obter aquilo que cada um de nós precisa em nosso processo de crescimento e de evolução. Em nome de Deus, de Jesus, de Demétrios, de Tiago, em nome dos mentores e trabalhadores dessa casa, pedimos a permissão para encerrar o nosso Evangelho na noite de hoje, dando todos juntos graças a